Oi, meu nome é Juliana Cristina, sou líder do projeto Amiga Bíblia. Estamos aqui começando uma nova série do livro de Romanos. Que privilégio! Preciso dizer, né? É meu livro preferido, mas é um livro bem profundo, com muitas lições. E a gente vai começar hoje a introdução. Talvez tenha até 2 vídeos de introdução aí. A gente vai falar sobre o apóstolo Paulo. A gente estudou várias cartas dele, inclusive, vou falar pra você, a gente tem muitas séries aqui no canal. Fiz até uma colinha aqui, ó. Você não tá enxergando, mas tem uma colinha pra eu falar pra você das séries do canal. A gente tem mais de 400 vídeos aqui, 400 vídeos aqui. E você tem que aprender. Tem conteúdo para você aprender, para você se aprofundar com a palavra de Deus. Além dos vídeos aqui no YouTube, nós temos comentários no YouVersion, no aplicativo totalmente gratuito de muitos livros da Bíblia. Nós temos planos de leitura ali acessível para você ler a Bíblia e entender e usar os comentários da Amiga Bíblia, que é a explicação versículo a versículo. Ali no aplicativo, vou deixar o link aqui para vocês no vídeo do YouTube. Vamos lá. As séries que nós temos. Resumo da Bíblia. Eu gravei faz bastante tempo, mas é excelente, excelente, porque resume o Velho e o Novo Testamento para você ter uma visão geral da palavra de Deus, tá? O Evangelho de João inteiro. Nós temos as cartas de João, nós temos Tiago, 1ª e 2ª Pedro, Filipenses, Colossenses, Efésios, Gálatas, que foi o último que a gente gravou, Tessalonicenses. Nós temos séries temáticas, parábolas de Jesus, fruto do Espírito Santo. E temos temas variados, como a alegria. Vocês já viram, né, gente? Eu gosto de falar disso, porque eu sou uma pessoa muito alegre. E no fruto do Espírito Santo, a primeira característica do fruto do Espírito Santo é amor, depois é a alegria, né? Ó, amor e muita alegria para você. E a gente vai falar hoje sobre a história da conversão de Saulo, que virou o apóstolo Paulo, tá bom? A gente vai estar em Atos, tá? Atos, e a gente vai falar assim, ó, a gente vai pegar o finalzinho do 7, que aqui fala que Estevão foi apedrejado, né? Porque ele pregava o evangelho, cria em Jesus, e os judeus, como mataram Jesus, porque acreditaram que Jesus não era o Filho de Deus, os judeus também quiseram matar Estevão apedrejado. E depois da morte de Estevão, que ele faz, se você quiser, até tem no capítulo 7, é meio um resumo da Bíblia. Estevão era um homem muito sábio e ele fez mais ou menos um resumo da Bíblia em um capítulo, assim, excelente, pode ler aí também. E no final ele é apedrejado, é morto, ele vê os céus abertos, ele louva o Senhor, reconhece que é o Senhor e ainda pede, Senhor, perdoa esses que estão aqui à minha volta. E 8:1 diz assim: e Saulo estava ali consentindo com a morte de Estevão. Então, o primeiro mártir cristão, né, a primeira pessoa que morreu pela causa do cristianismo, por Cristo, né, pela causa, porque não é uma causa, o cristianismo não é uma causa, né, mas aquele que primeiro que morreu foi Estevão, e Saulo estava ali, ó, aprovando, né, essa morte dele, né, não falou que ele estava ali apedrejando, mas ele estava lá aprovando, lá, tipo assim, isso aí, tem que acabar com esses cristãos. Mas quem era Saulo, né? Saulo era, eu vou falar aqui com as minhas palavras, tá? A gente vai ler, mas quem era Saulo? Saulo era um judeu, assim, ferrenho. Eu gosto de dizer fanático, mas tem uma amiga minha que falou fanático, eu sou meio mal. Mas era um judeu, assim, perfeito, assim, dedicado, vou preferir assim, tá bom? Ele é super dedicado, ele estudou aos pés de Gamaliel, que era um super professor do judaísmo, e ele conhecia assim de cor o Velho Testamento. Ele sabia de tudo do Velho Testamento. Mas quando veio Cristo e estava naquela situação ali em Atos, as pessoas que estavam crendo em Cristo como Filho de Deus, ele ficou revoltado. Ele achou um absurdo isso. Tanto que ele estava ali em Jerusalém, apoiou a morte de Estevão, ele incentivou prender os cristãos, matar os cristãos lá em Jerusalém, mas ele era um homem tão que queria fazer justiça com as próprias mãos, vamos usar talvez o termo assim, ele não se satisfez de ficar só em Jerusalém. Ele falou assim, olha, para os líderes de Jerusalém, porque ele era um homem conceituado, ele falou assim, faz o seguinte, me dê cartas, que eu vou lá em Damasco para pegar esses cristãos, que também, essas pessoas também estão convertendo para o cristianismo, e vou lá para prender eles. Olha só como Paulo era, ele ficou tão revoltado, ele conhecia a palavra de Deus, mas ele não tinha o entendimento da palavra de Deus. Inclusive, a gente vai falar isso em Romanos 10, ainda muitos vídeos daqui para frente. Não adianta você conhecer a palavra se você não tiver entendimento da palavra.
Não adianta só você ler, decorar essas palavras se você não colocar em prática e não tiver um entendimento e a iluminação do Espírito Santo para você entender, tá? Então, Paulo conhecia o Velho Testamento e por zelo, por muito zelo, ele era um cristão, não era cristão antes ainda, ele era um judeu zeloso, depois ele se tornou um cristão zeloso, né? Então ele tinha muito zelo, então ele achava um absurdo, quem é esse homem? Jesus não é filho de Deus, então quem está acreditando que ele é filho de Deus está blasfemando contra Deus, é um absurdo, então ele queria acabar com os cristãos. Mas Deus tem uns planos diferentes. Deus usou esse zelo profundo que Paulo tinha pela palavra, sem entendimento até aquele momento, porque ele não acreditava nas profecias que tinham escrito no Velho Testamento, que diziam que Jesus viria, como ele viria, o que aconteceria, que ele precisaria morrer. Então, nesse momento, Deus resolve chamar a atenção, né? No vídeo anterior eu falei sobre isso também. Então, a gente vai ler Atos 9, que diz assim: enquanto isso, Paulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, escrito com letra maiúscula, caminho aqui, quer dizer, ao caminho que era o jeito que lá não falava assim, até esse momento falava cristãos, usava o termo seguidores do caminho, porque Jesus, João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você não consegue chegar a Deus se for por boas obras. Você não consegue chegar a Deus se for só por religiosidade, por ir para a igreja, se só por outros intermediários. Jesus é o único caminho. Então eles chamavam, entre aspas, essa seita, que é cristianismo, que não era uma seita, né? Mas na ideia deles era o caminho. Ele foi correndo atrás das pessoas que seguiam o caminho e pudesse levar os presos para Jerusalém. Então a ideia dele era para ir para Damasco, pegar as pessoas que estavam seguindo Jesus lá e levar preso para Jerusalém. Olha só que homem furioso, né? Zeloso também, né? Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu estava lendo esse texto ontem com meu filho, que ele está estudando com um amigo, e ele me chamou: mãe, vem ler comigo. Eu falei: nossa, esse texto eu vou falar amanhã. E ele falou assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Na verdade, eu creio que foi uma voz poderosa, mas não uma voz de repreensão, no sentido porque Deus tinha um plano para a vida dele. Então, Saulo, Saulo, por que você me persegues? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ainda Senhor, se você ler na sua Bíblia, está com letra maiúscula. Ele já chamou essa luz, essa voz de próprio Deus. E continua. Ele respondeu, né? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Você imagina, ele está perseguindo, ele pensava: estou perseguindo os cristãos. Ele não estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo o próprio Cristo. E continua assim: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Olha só. Então assim, ele viu uma luz, ele teve uma experiência com Deus profunda naquele momento. E ouve a voz de Deus. Olha só. O próprio Jesus veio falar com ele. Olha que coisa maravilhosa. O próprio Jesus também quer falar com você. Paulo foi chamado para algo especial e ele nos chama também, cada um para uma coisa, né? A gente não vai ser como Paulo, que escreveu tantas cartas, que foi um discípulo, tal, mas a gente vai ser usado de outras maneiras aqui na nossa época, né? Então creia nisso. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Ele não enxergou, ele ficou cego. A experiência de estar diante da luz do Senhor o deixou cego. Olha só. E ele não... E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão e disse: Ananias? Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita. Pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. E ele está orando. Numa visão,
ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Olha só como Deus faz as coisas tudo interligadas, né? Essa semana eu estava até meditando. Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. O propósito final de tudo que ele faz é glorificar o nome dele, para que mais pessoas possam glorificá-lo, conhecê-lo, exaltá-lo. Esse é o propósito final, mas diante de tudo isso, Deus tem um plano. Esse homem, chamava Ananias, estava na cidade de Damasco, já era um discípulo de Jesus, foi informado, vai em tal lugar, na rua tal, na casa de não sei quem, chama esse homem, que deu o nome do cara, e falou para ele, a hora que você chegar lá, esse homem vai estar orando, e eu também já estou falando com ele, entendeu? Para estar preparando. Quantas coisas sobrenaturais ainda acontecem assim hoje. Pessoas que estão querendo buscar Deus e não sabem aonde recebem a palavra de Deus. Esteja disponível para servir o Senhor. O Senhor quer te usar. Deus está abrindo os corações, chamando as pessoas. E Ele usa os cristãos verdadeiros para chamar, falar da palavra de Deus, explicar a palavra. Versículo 13. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Olha, eu ri, eu conversando com meu filho ontem, eu falei assim, e Ananias foi e falou assim, Deus, desculpa, mas você não sabe quem é esse homem. Você não tem noção quem é ele. Eu ri. Porque ele tinha que pregar justamente para o cara que veio lá para acabar com eles, para persegui-los. E talvez ele perseguiria justo Ananias. Mas Deus chama ele e ele fala, Deus, peraí, você tá sem noção, né? Às vezes a gente fala isso para Deus, quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, para falar do evangelho para a pessoa que está do nosso lado, e fala assim, não, essa pessoa não, Deus. Não, gente, todas as pessoas precisam ouvir do evangelho, tanto rico, pobre, gordo, magro, velho, novo, homem, mulher, criança, seguidor de qualquer religião, todos precisam conhecer sobre Jesus, e você que conhece precisa falar. O Senhor chama você ainda para falar, assim como chamou Ananias, Deus nos chama ainda. Continua, né? Versículo 12. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então aqui nesse chamado, nessa explicação que Deus já dá para Ananias, já está declarado o chamado que Paulo ia ter, de pregar o evangelho para judeus, mas principalmente para gentios, e queria sofrer fazendo isso. Gente, a gente não sabe nada. A gente não sofre nada, porque a gente pode sair com a Bíblia na rua, a gente pode pregar o evangelho na rua, pode falar de Jesus, pode falar aqui no canal. Nosso país ainda é, entre aspas, livre, né? Mas estejam preparados, tem muitos lugares que é proibido falar do amor de Deus nas ruas. É proibido ter uma Bíblia, se você não sabe, tem muitos lugares perseguidos assim. Continuando, então Ananias, versículo 17, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo, irmão Saulo. O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, né? E ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. E aqui ainda continua. Que Saulo, a partir que ele se converteu, olha que coisa. Ele foi na sinagoga, porque o objetivo dele era ir nas sinagogas e ver que as pessoas estavam se convertendo ao cristianismo, né? Então, o que ele decide? Olha só o que ele decide. Ele vai para Damasco nas sinagogas, depois ele vai para Jerusalém, continua aqui, né? E ele vai começando, em vez dele ir lá ser o perseguidor, agora todo mundo pensou que ele chegou lá para perseguir os cristãos. E ele chega lá e ele começa a falar. Ele começa a falar, Jesus é o Cristo, explicando, gente, no Velho Testamento estava escrito isso aconteceu com Jesus. Ele vai ligando os pontos. Eu gosto de dizer que Deus vai ligando os pontos na mente dele, porque ele conhecia, ele era profundamente conhecedor do Velho Testamento. E o Velho Testamento falava todas, não todas, mas falava assim, com profundidade de como seria a vinda do Messias. E como ele conhecia, Deus foi ligando. Paulo, você sabe esse texto que você conhecia lá?
Você não entendia, mas eu quero dizer que isso aqui vai nascer um homem de uma virgem. Esse é Jesus. Ele vai ser morto, vai ser castigado. Está escrito lá no Velho Testamento. E agora, olha só, é Jesus. Tudo foi cumprido. Paulo da vinda do Messias. Ainda tem coisas mais para ser cumpridas, né? E daí Paulo, as pessoas começaram a ouvir, mas peraí, ele não veio aqui para perseguir os cristãos, para falar mal de Jesus, mas agora ele está pregando. As pessoas não estavam entendendo e muitos que entenderam a palavra também se converteram. Mas Paulo chega em Jerusalém. Só que os discípulos, as pessoas ali de Jerusalém, não queriam receber ele. Falou, rapaz, tá, fala pra mim que esse cara se converteu. Gente, é triste dizer, porque muitas pessoas no nosso dia, da nossa vida de hoje, nosso dia a dia, se convertem. E eram pessoas bem safadas, bem fazendo coisa errada, eles se convertem e a gente fica meio assim, será mesmo? Sim, é possível. Deus converteu Paulo, que era perseguidor dos cristãos, e nesse mesmo momento ele começa a ser perseguido. Então, o perseguidor passa a ser perseguido, porque ele se converte ao evangelho. Mas eu digo para você, infelizmente, hoje está existindo muitas conversões que não são conversões. Conversões é mudar totalmente a direção. A pessoa se torna simpatizante do evangelho. Ela acha legal, tá na modinha na igreja, é bonitinho e tudo mais, mas não muda de vida. Sinto muito dizer. O que era pregado, o que é pregado, primeiro quando é pregado o evangelho, a palavra é arrependei-vos. Jesus pregou isso. Não, primeiro João Batista pregou isso para preparar o caminho do Senhor. Nós estamos preparando o caminho para a segunda vinda do Senhor e a pregação tem que ser a mesma. Arrependei-vos. Não tem como você dizer que você aceitou Jesus se você não se arrependeu dos seus pecados e não começou a mudar de vida. Não dá. Nós não vamos ser perfeitos de um dia para o outro, mas as coisas precisam ter mudança. Pelos frutos conhecerão a árvore, Jesus já disse. E aqui em Romanos nós vamos também aprender coisas similares a essas. Não dá para se dizer cristão se sua vida não mudou. Não dá para continuar no pecado. Aquele que vive no pecado não conhece a Deus. Então pense bem sobre isso na sua vida. Será que realmente você é um cristão verdadeiro? Você tomou a decisão de andar com Jesus, mas seu caminho realmente é no caminho de Deus? Pensa sobre isso, porque está sendo muito superficial. Então, João Batista pregou, Jesus pregou, os discípulos, a primeira mensagem que eles pregaram depois da morte e ressurreição de Jesus, quando eles receberam o Espírito Santo, eram arrependei-vos. E é isso que eu prego aqui também. Nós precisamos nos arrepender. Eu não falo só para você, falo para mim também, mas nós precisamos se arrepender. Nós somos pecadores e precisamos buscar graça em Deus para aguentar as tentações, suportar, mas é em Cristo que a gente vai conseguir. Então, a introdução de Romanos, coisa maravilhosa, Deus é muito bom, muito bom. A introdução de Romanos é quem escreveu Romanos? Paulo, que era Saulo, que se tornou Paulo. Ele foi chamado por Deus para falar, pregar o evangelho para os judeus, mas principalmente para os gentios. Roma tinha uma igreja que ele escreve a carta aos romanos, tinha essa igreja que foi direcionada para essa igreja a carta, mas Paulo ainda não tinha ido em Roma. O sonho dele era ir lá encontrar essa igreja formada pelos romanos ali, que era formada por judeus e por gentios. Ele vai explicar muito sobre isso. Judeus é o povo da linhagem de Abraão, pra você entender resumidamente, e os gentios são os que não eram dessa linhagem. Os judeus achavam que os gentios eram um lixo, e os gentios achavam, mas eles se acham demais, né? Resumidamente. A gente vai falar muito sobre isso na carta de Romanos, mas eu quero deixar aqui um texto que a gente vai falar no próximo vídeo, tá? Que a gente vai começar meio ao contrário um pouquinho essa introdução, a gente vai falar aqui. Quero deixar o texto que a gente vai falar no próximo vídeo, tá? Fazer propaganda já aí pra você. Romanos 12 diz assim, Paulo escrevendo aos Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No próximo vídeo nós vamos estudar isso e depois a gente vai começar pelo capítulo 1. Olha, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que você tenha dedicação de parar para ouvir a palavra do Senhor. Voltando, Paulo não tinha ido em Roma até essa época, ele queria muito ir em Roma, mas ele foi em Roma, né? Depois ele chegou lá, foi preso e ficou lá em Roma. Inclusive eu fui aonde ele ficou preso, né? Uma das situações.
E foi muita emoção lá, né? Porque, poxa, né? Coisa maravilhosa. E enquanto você não está preso, enquanto você não está condenado por pregar o evangelho, pregue o evangelho, fale do amor de Deus para outras pessoas, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, você pode estar firme. Se Deus transformou Saulo e mudou a vida dele para ser Paulo, o grande pregador, ele pode transformar a vida de qualquer um. A sua, a vida dos seus amigos, da sua família. Creia no poder de Deus, não é por nós, é por ele, ó. Um abraço bem apertado, cheiroso, que a Amiga Bíblia seja a sua melhor amiga e até o próximo vídeo.